Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. E hoje, para falar sobre amiodarona e tireoide, vou trazer o Dr. Ícaro Sampaio, editor-chefe do Endocrino Papers, nossa página irmã. Fala aí, Ícaro, bem-vindo aí a mais um videocast conjunto nosso. E aí, Zé, tudo bem? Olá, pessoal. Pois é, falando sobre um tema que realmente envolve muito a participação do cardiologista e do endocrinologista, um prazer novamente participar aqui do podcast do AFIA Cardio Papers. E hoje a gente vai falar desse assunto que é uma grande intersecção, né? Não é a maior intersecção que a gente tem da cardio com endócrino, mas a gente acaba tendo muitas intersecções no meio do caminho, né? Então, diabético e doença cardiovascular, obesidade e doença cardiovascular. Isso a gente ainda vai ter alguns episódios para falar mais até sobre isso, mas hoje é um episódio prático porque, cara, a amiodarona é uma das drogas do cardiologista, né? Então, tanto para ataque a arritmias, quanto para extrasístoles, quanto para ataque ventriculares. É uma droga que a gente utiliza muito no dia a dia e acho que as pessoas têm até mais medo, não sei, né? Vamos descobrir hoje isso, do que realmente elas precisariam ter, porque as complicações existem, mas será que ela é uma droga tão temida? Ela é um problema aí que a gente causa para os nossos amigos endocrinologistas ou não, né? Vamos ver isso aí no episódio de hoje. E, bom, eu ia começar aqui, Ícaro, comentando, porque, assim, o primeiro tópico é entender, né? Qual que é essa relação da amiodarona com a tireoide? Por que a amiodarona ela vai estar associada a essas alterações da função da tireoide, né? Será que porque é por conta do iodo dela? Tem alguma outra coisa? Qual que é o racional que a gente tem dessa relação de amiodarona com tireoide? Vejamos, a gente tem que relembrar aqui algumas informações básicas sobre o funcionamento da tireoide. Então, a tireoide ela tem um funcionamento que é regulado pelo TSH produzido pela hipófise. E a tireoide vai produzir principalmente T4, mas também T3. Perifericamente, ocorre a conversão de T4 em T3, que é a forma ativa dos hormônios tireoidianos e é quem vai se ligar ao receptor intracelular. A amiodarona é uma molécula, é um medicamento rico em iodo, que vai ter, na realidade, uma quantidade ali 20 vezes maior que as nossas necessidades diárias de iodo. A tireoide capta iodo para sintetizar hormônios tireoidianos. Então, a gente já tem aí, de início, uma sobrecarga de iodo gerada pela amiodarona sobre a tireoide. Mas não é só isso. A amiodarona também tem uma ação direta do medicamento, uma ação tóxica sobre a tireoide, que pode estar presente, e interfere também na ação de algumas enzimas relacionadas à ativação e à inativação dos hormônios tireoidianos, interferindo inclusive no feedback negativo que os hormônios tireoidianos fazem sobre a hipófise. Então veja que não faltam motivos para que ocorram alterações simples nos testes de função tireoidiana, mesmo no paciente que não tem doença da tireoide causada pela amiodarona, mas pode haver também sim disfunção, doença tireoidiana causada pela amiodarona. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que está muito relacionado com as alterações que a gente vê inicialmente nos exames desses pacientes, é com o efeito Wolff-Chaikoff. A amiodarona, por trazer uma sobrecarga de iodo para aquela tireoide, ela acaba levando, como um mecanismo de proteção da tireoide, a um bloqueio em alguns mecanismos de síntese de hormônios tireoidianos. A tireoide percebe que está chegando iodo demais e ela bloqueia a síntese de hormônios tireoidianos como uma forma de proteção. Mas como a gente vai discutir melhor daqui a pouco, isso vai levar a uma série de alterações nos testes de função tireoidiana. Então perceba que razões não faltam para que o seu paciente, que você prescreve ali a amiodarona, tenha algum tipo de alteração da tireoide. E isso muito provavelmente está relacionado também com como a amiodarona é uma droga de depósito, né? A gente está falando de uma droga que é uma exposição de longo prazo, né? Aquela amiodarona que a gente eventualmente acaba fazendo numa dose de ataque vai ter uma chance menor de ter alguma repercussão na tireoide do que, por exemplo, no amiodarona no paciente de uso crônico, contínuo, prévio, né? Eu até tinha dado uma olhada, assim, não sei, posso estar falando besteira,
Mas você me corrige, mas eu tinha dado uma olhada que cada comprimido de amiodarona de 200 mg pode conter até 75 mg de iodo. Então, eu não sei qual que seria uma carga razoável, mas só para ficar esse dado aí para quem estiver ouvindo. Bom, Perfeito, corretíssimo. A gente tem uma necessidade de 0,6 miligramas por dia, então veja que é muito mais que a nossa necessidade diária. E isso que você falou, Zé, é super importante. É uma droga de depósito, né? Então a gente vai ter aí um efeito prolongado. Em que é que isso implica? Já fica muito claro que quando o paciente tem alguma alteração tireoidiana associada à amiodarona, não basta simplesmente descontinuar a medicação. Isso não vai resolver o problema do dia para a noite, porque ela vai continuar fazendo efeito ainda por muito tempo. perfeito, até para a gente se planejar, né? Até no planejamento do cuidado desse paciente. Bom, mas já que eu comentei que é uma droga de longo prazo, e que talvez no curto prazo não tenha tanta alteração, mas quais são as alterações precoces que eu poderia ver na função tireoidiana durante o uso da amiodarona, Ícaro? É muito bom a gente falar sobre isso, Zé, porque, como eu falei anteriormente, existem aquelas alterações do paciente eutireoideu e alterações do paciente que de fato faz doença tireoidiana. Mas falando do paciente eutireoideu, então o que é que seria isso? É o camarada que a tireoide continua saudável, a amiodarona não está causando doença na tireoide, mas ele terá sim algumas alterações que são esperadas, já previstas nos testes de função tireoidiana por uso do medicamento. E a gente divide essas alterações em alterações precoces, que ocorrem ali nos primeiros 3 a 6 meses, e alterações tardias, que são aquelas que persistem após essa fase inicial de 6 meses. Então, você quer saber das alterações precoces. O que é que seria? Vamos lá. Pelo efeito Wolff-Chaikoff, levando a um bloqueio da produção de hormônios tireoidianos, a gente vai ter inicialmente uma elevação do TSH. Então, para que fique muito claro, é esperado que nos primeiros meses de uso da amiodarona o paciente tenha uma elevação do TSH, mesmo que ele não esteja desenvolvendo alguma doença da tireoide. Seria tipo um Além disso, a hiposubclínico, amiodarona... Ícaro? Boa, perfeito. Então, laboratorialmente vai se apresentar como um hipotireoidismo subclínico. TSH subiu, mas o paciente não tem queda do T4. Mas ficar atento que esse paciente ainda não é considerado como tendo doença, ele não tem indicação de tratamento. Você tem que saber que é uma alteração já prevista do efeito do medicamento, certo? Pô, eu acho que eu já vi a gente tratando mais? muitas vezes isso daí, porque fala assim, é um paciente com alto risco cardiovascular, ir pro subclínico e começa um tratamento, às vezes até de uma forma não necessária, né? Acho que você já deve ver isso muito mais do que eu ainda. Importante A gente ressaltar vê isso sim, aí. então é uma dica que a gente dá, é uma dica prática. Se o paciente tem nos primeiros meses apenas elevação do TSH em uso da amiodarona com T4 normal, a gente apenas observa. Agora, isso falando que o T4 está normal, porque obviamente se ele evoluir com TSH elevado, T4 livre baixo, aí já é hipotireoidismo franco mesmo. Eu vou explicar já já que isso pode ser uma doença realmente pela amiodarona, tá? Perfeito. Mas uma alteração precoce seria a elevação do TSH. O que mais? A amiodarona também inibe a conversão de T4 em T3. Com isso, a gente vai ter um acúmulo de T4. O T4 pode estar ligeiramente elevado. Então, a amiodarona é uma causa de TSH normal ou pouco elevado, com um T4 até ligeiramente elevado, que é uma situação, Zé, que na prática do endocrinologista causa muita confusão. Porque se eu vejo um paciente que tem TSH alto, T4 alto, eu vou imaginar que é um hipertireoidismo central. Uhum. Mas isso pode acontecer simplesmente por uso da amiodarona. E se está ocorrendo essa falha na conversão, então eu tenho um menos T3, o T3, se for dosado, estará no limite inferior da normalidade ou até um pouquinho abaixo do limite inferior da normalidade. T3 reverso não é um exame que a gente costuma solicitar e realmente não devemos solicitar porque não muda a conduta, mas se for feito por alguma razão, o T3 reverso estará aumentado nesses primeiros meses de uso da amiodarona. Então, em resumo, primeiros 3 a 6 meses, elevação do TSH, T4, limite superior ou ligeiramente elevado,
T3 no limite inferior ou ligeiramente reduzido, T3 reverso aumentado. É o que a gente vê de alteração mais comum inicialmente. Não, beleza. E isso a gente está falando num espectro de tempo de uns 3 a 6 meses, né? Isso, perfeito. 3 a 6 meses. Então está começando ali ainda o uso da amiodarona. O paciente vai voltar para você o quê? Umas 2 vezes nesse período, Zé. Você costuma ver seu paciente depois que começa a amiodarona? Sim, Com consulta de retorno, né? Com 3 meses, 6 meses. Então, as 2 primeiras consultas você poderia esperar essas alterações dos testes. maravilha. E isso é só um outro detalhe, porque isso daí a gente comenta, pelo menos na cardio, que o efeito terapêutico da droga que a gente espera é depois que a gente tem uma dose acumulada de amiodarona de 10 gramas a princípio, que é quando a gente fala que o paciente já está impregnado. Então, ele já está impregnado até muito antes do que esses 3 a 6 meses até. A gente consegue impregnar o paciente em poucas semanas até, inclusive, para chegar nessa dose de 10 gramas. Então, depois de impregnado e mantendo a dose de manutenção, esse aqui é o esperado que a gente vai ter nesses próximos 3 a 6 meses. Quer dizer, então, que as alterações que a gente vai discutir no futuro, mas nos próximos tópicos, elas geralmente não ocorrem nesse período? Ou elas ocorrem também nesse período? Por exemplo, um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, isso demora mais tempo, geralmente. Elas podem acontecer nesse período, sim. Principalmente, uma das formas de hipertireoidismo, que é a tireotoxicose induzida pela amiodarona do tipo 1, e também pode acontecer já um hipotireoidismo franco nessa fase inicial. Mas a gente compreender alterações que são esperadas e que não significam doença é importante para não levar a um tratamento desnecessário, como o exemplo Exato. que você deu de iniciar a levotiroxina para um paciente que está usando a amiodarona só há 3 meses e tem um TSH um pouco elevado com T4 normal. Então, Perfeito. sim, pode ocorrer doença nessa fase inicial, mas na maioria das vezes é apenas uma alteração transitória dos testes de função tireoidiana. Perfeito, perfeito. Bom, e quais são as alterações que a gente pode considerar de uma forma tardias, então, da amiodarona? Quais alterações a gente pode esperar? Pois é, Zé, acho que aqui é o grande problema, porque a gente está falando de alterações que não indicam doença e que podem persistir aí por toda a vida, enquanto o paciente está utilizando a amiodarona já depois de 6 meses. Para tranquilizar o coração de vocês, olha, o TSH nessa fase tardia, se o paciente está saudável, se a tireoide está saudável, o TSH ele normaliza. Por quê? Porque a tireoide já conseguiu escapar do efeito Wolff-Chaikoff. Uma tireoide saudável já conseguiu escapar do efeito Wolff-Chaikoff, então ela retoma a sua produção habitual de hormônios tireoidianos e o TSH normaliza. Portanto, depois de 6 meses de uso da amiodarona, eu já não espero mais que o paciente tenha um TSH elevado simplesmente por uso da medicação. Se depois desse período de 6 meses o paciente está com TSH elevado, aí sim eu posso dizer que é um hipotireoidismo causado pela amiodarona. Se o T4 é normal, então é um hipotireoidismo subclínico causado pela amiodarona. Se o T4 está baixo, é um hipotireoidismo clínico ou franco causado pela amiodarona. Eu acho que é muito importante aqui que esse ponto de corte de 6 meses fique na cabeça do pessoal, sabe, Zé? Então, antes de 6 meses, TSH elevado é algo esperado, que pode acontecer por uso do medicamento. Após 6 meses, geralmente indica doença, disfunção tireoidiana causada pela amiodarona. Perfeito. Bom, E aí a gente tem, assim, alterações que estavam presentes na fase inicial e que vão persistir. Então, por exemplo, T4. O T4 pode continuar ali ligeiramente no limite superior da normalidade e o T3 no limite inferior da normalidade por toda a vida do paciente. A normalização que a gente observa é realmente nos níveis de TSH. e geralmente essas alterações elas acabam sendo reversíveis, e vamos supor que o paciente ele tinha uma indicação da amiodarona para controle de uma arritmia e eu acabei fazendo uma ablação e acabei trocando de antiarrítmico daquele paciente, sei lá, por exemplo, troquei por uma propafenona. Essas alterações elas acabam tendo uma reversibilidade na maioria das vezes? Boa pergunta. Geralmente sim.
Como elas ocorrem por uma ação direta da amiodarona sobre as enzimas que participam ali da ativação ou da inativação dos hormônios tireoidianos, à medida que a amiodarona é eliminada do corpo do paciente, essas alterações revertem. Mas olha o que eu falei, ela precisa ser completamente eliminada, porque você, como você já falou anteriormente, a gente para a amiodarona hoje, não significa que ela deixa de circular, deixa de fazer efeito amanhã, né? Isso leva um tempo, geralmente de meses, para ocorrer. Então, à medida em que realmente ela vai sendo eliminada, o paciente tem uma normalização desses testes novamente. Perfeito. O Ícaro, e você comentou que a gente acaba tendo, na fase inicial, e até sustentando essas alterações depois no longo prazo, do TSH aumentado, T4 livre ligeiramente aumentado, né? Que a gente às vezes até pode confundir com um hipo subclínico. E como que eu vou reconhecer realmente um hipotireoidismo causado pela amiodarona? Existe... Porque você comentou, não, beleza, se o T4 começar a cair é um hipotireoidismo franco. Beleza. Além disso, existiria alguma outra forma de eu reconhecer e tratar isso daí? Por exemplo, às vezes um TSH mais alto, com um T4 ainda normal, mas no limite inferior, por exemplo, a gente já começa a tratar. Como que a gente vai fazer esse reconhecimento desse hipo causado pela amiodarona? Boa, vamos lá. Primeiro, o que é esse hipotireoidismo que é causado pela amiodarona? Então, é aquela tireoide que não conseguiu escapar do efeito Wolff-Chaikoff. Houve um bloqueio inicial da síntese de hormônios tireoidianos pelo excesso de iodo, pela sobrecarga de iodo, e agora a tireoide que não consegue escapar desse bloqueio, que persiste com a síntese de hormônios tireoidianos prejudicada, evoluir com um quadro de hipotireoidismo. E um fator de risco para que isso aconteça é uma tireoide já previamente doente, um paciente que já tinha, por exemplo, uma fase inicial do Hashimoto, já tinha alguma doença tireoidiana autoimune, ele tem um risco maior de evoluir agora com hipotireoidismo pela amiodarona. Quando é que a gente vai fechar esse diagnóstico? Numa fase inicial, Zé, eu só posso fechar que é hipotireoidismo mesmo, doença pela amiodarona, se for um TSH alto com T4 livre baixo, porque aí não tem dúvida, ou então se for um TSH muito elevado. E o que seria um TSH muito elevado? Na endocrinologia a gente assume que TSH acima de 20 já não seria mais hipotireoidismo subclínico. TSH maior que 20, geralmente a gente aborda como sendo um hipotireoidismo clínico. Então, numa situação TSH assim, muito pipocado, ou TSH alto com T4 livre baixo, mesmo numa fase inicial, ali nos primeiros 6 meses de uso da amiodarona, eu posso sim dar diagnóstico de hipotireoidismo pela medicação. Depois de 6 meses, fica mais fácil porque a gente vai usar o mesmo racional que a gente usa no paciente que não usa amiodarona. Qualquer valor de TSH mais alto, mesmo com T4 livre normal, eu posso dizer que o paciente tem um hipotireoidismo subclínico causado pela amiodarona. E aí, se você vai tratar ou não o hipotireoidismo subclínico, o raciocínio é o mesmo do que a gente usa para outros pacientes. Tem que ver o que é que o paciente tem de fator de risco, o que é que o hipotireoidismo vai agravar o prognóstico daquele paciente, ou então se já é um paciente muito idoso, com múltiplas comorbidades, no qual eu posso tolerar um valor de TSH mais alto. Mas aí, depois dessa fase inicial de uso da droga, fica mais fácil dar esse diagnóstico de hipotireoidismo, seja ele clínico ou subclínico. E uma outra dúvida até, existiria alguma diferença no início de dose e progressão da levotiroxina, pensando que, eventualmente, esse paciente pode virar para um hiper, alguma outra coisa assim, por conta que ele vai continuar usando a droga, enfim, ou não, ou a gente pode continuar com uma dose baixa, progressiva, e vai titulando conforme o paciente vai retornando nos exames aí. Se eu não me engano, a gente faz as titulações pelo menos a cada 6 semanas, né? Algo assim. Boa. Olha, se você indicou a amiodarona para o seu paciente, então, se ela foi bem indicada, esse paciente tem uma cardiopatia, ele tem aí algum tipo de arritmia. Em pacientes cardiopatas, principalmente naqueles que apresentam taquiarritmias, mesmo se o paciente apresentar um hipotireoidismo clínico, um hipotireoidismo franco, eu devo iniciar doses baixas de levotiroxina
e realizar um aumento gradual. Então, por exemplo, é um paciente que tem hipotireoidismo franco, Ícaro. Ele tem TSH de 30, T4 livre de 0,2, baixíssimo. Tem indicação de fazer levotiroxina 1,6 microgramas por quilo por dia, que daria aí 125 microgramas por dia, por exemplo, para um adulto. A gente não vai começar com 125 nesse paciente que é um idoso, que tem fibrilação atrial ou tem alguma arritmia ventricular. A gente vai ter que começar com uma dose baixinha, por exemplo, 25 microgramas por dia. E aí, a cada 15, a cada 30 dias, a gente vai aumentando progressivamente essa dose até chegar na dose que eu calculei que seria a dose ideal para o peso daquele paciente. Perfeito. Depois que eu cheguei na dose ideal, como o Zé já falou, aí eu começo a avaliar a função tireoidiana a cada 6 a 8 semanas para checar se o meu paciente conseguiu normalizar o TSH. Mas isso é muito importante. Em pacientes que apresentam cardiopatias ou arritmias, começar com doses mais baixas e vai aumentando progressivamente até chegar na dose desejada. Se for um hipotireoidismo subclínico, T4 normal, aí eu não preciso de doses tão altas. Eu vou deixar esse paciente com uma dose baixinha, de 25 a 50 microgramas de levotiroxina, e vou reavaliar o TSH após 6 a 8 semanas. Mas aí tem que ter esse cuidado sim, principalmente em pacientes muito idosos, cardiopatas, portadores de arritmias. Legal. Essa era uma dúvida até minha do consultório, até porque eu titulava mais devagar também. Isso aí é interessante da gente ver que no hipo mesmo a gente consegue titular a dose mais rápida, mas realmente o exame aí vai esperar chegar nessa dose que a gente calculou de 1,6. Legal, Ícaro. E acho que de hipo é isso, né? Não tem muito mistério, né? Acho que é ter um pouco de paciência e esperar para começar o tratamento. Ver se realmente tem indicação. Eu acho que uma dúvida que às vezes surge é a seguinte: e aí, a gente tem que parar a amiodarona porque o paciente está fazendo hipotireoidismo? Veja, pessoal, é muito mais fácil para o endocrinologista tratar o hipotireoidismo. É claro que se for alguma situação, como o Zé falou anteriormente, em que a amiodarona pode ser retirada, pode ocorrer sim uma reversão do hipotireoidismo e o paciente recupera a função tireoidiana e a gente consegue parar a levotiroxina. Então, naqueles casos em que o cardiologista optou por suspender a amiodarona, a gente deve reavaliar a função tireoidiana desse paciente para tentar tirar a levotiroxina. Mas existem casos que, mesmo parando a amiodarona, o paciente continua com hipotireoidismo e continua necessitando da levotiroxina, certo? Então, não significa que vai interromper, que vai melhorar necessariamente. E, na maioria dos casos, o paciente continua utilizando porque é muito mais fácil tratar o hipotireoidismo. Daqui a pouco a gente vai ver, Zé, que em relação ao hipertireoidismo, a coisa muda um pouco de figura porque é bem mais grave. Mas o hipotireoidismo não costuma dar trabalho, a gente consegue tratar sem maiores dificuldades. Eu vou comentar uma coisa aqui, não me levem a mal, mas o hipotireoidismo até o cardio consegue manejar uma porcentagem aí, a gente não fica atormentando tanto sim, aí. Com certeza. Mas aí o negócio aperta realmente quando entra no hipertireoidismo, porque aí a gente já começa a ter um risco aumentado de arritmias, e eu tô dando amiodarona para proteger das arritmias, e o paciente vai desenvolvendo esse hipertireoidismo, e aí com certeza, pelo menos na minha opinião, isso aí já passou demais das nossas capacidades cognitivas aqui do cardiologista de falar sobre isso. Então, Ícaro, já que você comentou, quais são essas formas de hipertireoidismo que a gente pode ter causadas aí pela amiodarona? Bem, aqui a gente está falando de um problema de fato, porque se o hipotireoidismo é de fácil manejo, o hipertireoidismo causado pela amiodarona não é. Nós podemos ter dois tipos de tireotoxicose causada pela amiodarona. A tireotoxicose induzida pela amiodarona do tipo 1 e a tireotoxicose induzida pela amiodarona do tipo 2. O tipo 1 é um hipertireoidismo verdadeiro. O paciente tem realmente um hiperfuncionamento tireoidiano, um aumento da produção e da liberação dos hormônios tireoidianos. E geralmente acontece em pacientes que já apresentam alguma doença tireoidiana de base. É um paciente que já apresentava uma doença de Graves, que estava ali adormecida,
ou é um paciente que tinha um bócio multinodular, já de muitos anos, né? Muito comum em pacientes idosos. O paciente tem bócio nodular há vários e vários anos, depois se começa a amiodarona, faz uma tirotoxicose induzida do tipo 1. A tirotoxicose induzida pela amiodarona tipo 2 já é, na realidade, uma tireoidite destrutiva. Aqui nós não temos um hiperfuncionamento da tireoide, mas sim uma inflamação causada pela droga, uma tireoidite, com liberação dos hormônios que estavam ali armazenados. A tireoide, ela é um grande depósito, pessoal. Ela está ali o tempo inteiro produzindo e armazenando hormônios tireoidianos. Numa situação de inflamação, de destruição, ocorre um derramamento na circulação desses hormônios que estavam armazenados, causando, então, essa forma de tirotoxicose, que geralmente é mais tardia. Pode acontecer no paciente que já usa amiodarona há alguns anos e nunca tinha apresentado qualquer disfunção. Então, essa é basicamente a diferença. A tipo 1 é um hipertireoidismo verdadeiro, a gente tem hiperfunção, e a tipo 2, na realidade, é uma tireoidite destrutiva. Perfeito. Bom, aí, Ícaro, vão ter algumas outras dúvidas, né? Então, como que eu vou identificar e manejar esse tipo 1, que acaba sendo o hiper, que acaba evoluindo, ou a tireoidite do tipo 2? E a dúvida que todo mundo quer saber, né? Tá bom, e aí, eu vou ter que suspender a amiodarona desse paciente ou não? E outras dúvidas também que eu tenho aqui, Ícaro. Por exemplo, que nem você comentou, às vezes o paciente ele já tinha um hiper subclínico, às vezes ele já tinha um bócio. Será que eu comi bola? Será que eu deveria ter avaliado isso antes de começar a amiodarona no meu paciente? O que eu tenho que avaliar antes de iniciar? E como que eu vou fazer esse segmento do paciente? Que a gente comentou, né, que idealmente aí vou ver o paciente daqui 3 meses no máximo. Então eu tenho todas essas dúvidas aí. Mas a gente vai continuar isso daí para os nossos alunos do curso de consultório na parte de atualizações. Então, todas essas dúvidas aí, que são dúvidas muito boas, o Ícaro vai tirar todas elas para quem está acompanhando a gente no nosso curso de consultório. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, o link vai estar na descrição. E, Ícaro, obrigado aí, cara. Papo muito bom, mas eu tô querendo saber mais ainda sobre esse resto aí, que a parte do hipertireoidismo é o que pega a gente na cardiologia. Sempre à disposição, sempre um prazer estar aqui, mas é isso. Hipertireoidismo é o problema de fato, a gente tem que falar sobre ele. Ícaro, obrigado. Espero poder te ver aqui mais vezes aí. Tô gostando muito aí da gente fazer essas participações, essas collabs aqui. E brigadão aí pela disponibilidade, como sempre. E deixo para você fazer as suas palavras finais aí antes da gente se despedir. Bem, pessoal, pelo que a gente já viu até aqui, fica claro que todo cardiologista deve estar atento a possíveis alterações da função tireoidiana ao prescrever, ao indicar um tratamento com amiodarona. O que eu quero deixar de mensagem em relação ao que a gente falou nessa primeira parte do videocast é que não se precipitem em começar a levotiroxina para um paciente que tem apenas elevação do TSH nos primeiros meses de uso da medicação. Tenham paciência e reavaliem a função tireoidiana posteriormente. Valeu, Ícaro. Obrigado pela participação. Pessoal, se vocês gostaram, clica no botão de curtir. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Clica no sininho para não perder as notificações de quando saem novos vídeos. A gente se vê na próxima semana. E quem é aluno do curso de consultório, bora para lá falar sobre hipertireoidismo e como tratar esse hipertireoidismo pela amiodarona. Valeu, pessoal. Valeu, Ícaro. Até a próxima e aquele abraço.